Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem na presença do Senhor, na graça do Senhor. É um privilégio e um prazer estarmos preparando e trazendo para vocês essa série de estudos, essa série de mensagens de capacitação, de orientação e de instrução a respeito da história, a respeito da palavra do Senhor e principalmente o tema que nós estamos trabalhando aqui a respeito do culto, de como foi, como é e como deve ser o culto segundo a vontade do Senhor. Quero já te encorajar, se você não assistiu às demais aulas, às aulas anteriores, que tem a ver com o culto no Antigo Testamento, o culto no Novo Testamento, quero te encorajar a ir lá na nossa playlist e assistir para que você consiga acompanhar todos os nossos estudos, que vão ser uma bênção, eu tenho certeza. A nossa aula de hoje diz respeito ao que aconteceu logo em seguida, logo depois do período bíblico, né, conhecido como Novo Testamento, que é o período, né, da Idade Média. Então hoje nós vamos ouvir e conhecer um pouquinho a respeito do culto no período da Idade Média. E como introdução, né, como questão histórica, a gente vê que após o período do Novo Testamento, a igreja continuou crescendo. Se nós olharmos, né, os livros de história e tantos materiais daquela época, nós percebemos que a igreja continuava crescendo e seguia conforme os apóstolos tinham orientado. Nós vemos que, da mesma forma que ela crescia, ela também era perseguida. Havia, sim, claro, altos e baixos em relação à perseguição, mas o fato é que a perseguição era firme, era rígida, era dura. Desde o período de Nero até, né, praticamente o imperador Constantino, a igreja sofreu fortes perseguições. Mas isso nunca, absolutamente nunca, serviu de instrumento para destruir a igreja. Muito pelo contrário. Alguns relatos dizem que quando os discípulos eram torturados e queimados vivos, eles entoavam cânticos de adoração, eles adoravam o Senhor e nada atrapalhava a expansão, o crescimento do Evangelho. Nós vemos que muitas vezes, né, esse período conhecido como Era dos Mártires, nos apresenta momentos dificílimos para a igreja, no que diz respeito à perseguição, mas um período também de perseverança, de ânimo, de fortalecimento da igreja e crescimento da igreja naquela região do Império Romano. Nós podemos destacar alguns grandes homens nessa época, né? Principalmente daquele primeiro e segundo século após a era cristã. Esses grandes nomes, por exemplo, nós temos Inácio de Antioquia, que era um bispo da região de Antioquia, que era um homem também temente a Deus, que tinha convicção da vontade do Senhor para a vida dele. Outro homem grande era Policarpo de Esmirna, que viveu por volta de 155 depois de Cristo. E também Justino Mártir, que era também um precursor do Evangelho, aquele que fez com que o Evangelho continuasse firme, forte e perseverante. Aí algumas imagens, né, que a gente tem desses homens, né, relatos, isso são imagens mais contemporâneos, né, da era do período da Reforma, era Idade Média, são ilustrações de como eram esses homens. Inácio de Antioquia, Justino Mártir e Policarpo de Esmirna. Eu quero destacar aqui duas frases, uma de Policarpo de Esmirna, que quando ele estava para ser martirizado, ele lançou, né, e ele teve a oportunidade de negar a Cristo e para não precisar ser queimado em praça pública. Olha a frase que Policarpo disse: o fogo que o imperador acender contra mim durará pouco tempo, mas a chama do juízo eterno nunca se apagará.
essa frase, e como também a outra frase, e eu não coloquei aqui, mas a frase de Justino, um mártir, que diz assim: depois de haver estudado todo tipo de religião, cheguei à conclusão que a doutrina cristã é a única e verdadeira. Esses relatos nos mostram que o coração e a mente e a adoração desses homens era centrado no Senhor, na vontade do Senhor. E o temor que eles tinham do juízo eterno, o reconhecimento do juízo eterno para eles, era muito mais temeroso do que qualquer tipo de sofrimento. Como isso nos ensina, meus irmãos, a perseverarmos em oração, a perseverarmos em adoração, em cultuar a Deus, mesmo em meio às perseguições, às angústias, às lutas que esse mundo nos dá. Mas como nós estamos... Eu queria ter dado nesse início essa introdução falando desses homens, para que nós entendamos como o espírito, como era o espírito daqueles homens, o desejo deles de adorar a Deus, independente das circunstâncias. Porque isso reflete exatamente como a igreja continuou na adoração, perseverou na adoração, e não se contaminou, pelo menos no início, né, da igreja, né, pós-bíblico, ela perseverou na pureza da adoração. Nós vemos que ela seguia, né, firmado o mesmo propósito que os apóstolos tinham ensinado. Nós vemos nesse período também que a crescente tentativa de influências heréticas, de filosofias heréticas, como gnosticismos, sincretismos e ascetismos, estavam também muito fortes. Nós temos, né, não vamos nos ater muito aqui às questões históricas, isso talvez seja um outro momento de estudo, de aplicação, para que a gente faça outros estudos, e que é muito importante para a vida da igreja, mas o foco nosso aqui é a questão da adoração. Homens hereges como Marcião e tantos outros tentaram introduzir mentiras, falácias com relação a Deus, a Cristo, mas que esses homens de Deus, trouxeram grandes verdades e tiraram, e mantiveram o foco daqueles que tentaram tirar o foco. Só para vocês terem uma ideia nessa questão de adoração, houve, além de Marcião, que tentou, né, tirar a ideia tentou introduzir a questão de Maria, né, como idolatria. Houve também um outro homem chamado Ário. Esse Ário tentou tirar a divina, a santidade, a deidade de Cristo, como se Cristo não fosse Deus, mas fosse um Deus criado. E grandes homens como esses, que eu já citei aqui no início, quebraram essas mentiras desses homens. E com isso, a adoração permaneceu forte, firme em todos os sentidos. Como firmeza aqui, como a afirmação, os cultos durante as perseguições, elas permaneceram iguais aos da igreja primitiva. Alguns relatos, né, que falam que aos domingos as pessoas se reuniam para adorarem e depois eles se reuniam nas casas para ceias. E aí existem alguns relatos históricos, não bíblicos, mas históricos, a respeito desses encontros. Uma carta de Plínio, um contemporâneo dessa época, que ele escrevendo para o imperador Trajano, para relatar algumas questões da sua região, olha o que ele fala. Eles se reúnem, falando a respeito dos cristãos, eles se reúnem em um dia fixo, antes de romper o dia, e recitam responsivamente hinos a Cristo, como Deus. Depois de terem feito isso, seu costume é se separarem e se reunir novamente nas casas para comerem juntos
as refeições. Está vendo como tem tudo a ver com aquele texto lá de Atos, como que o evangelista Guilherme citou no início da última aula? Eles se reuniam para adorar a Cristo, e aqui esse Deus está minúsculo de propósito, porque foi a maneira como Plínio escreveu. Ele não era um cristão, então ele escreveu dessa forma, mas eles perseveravam unânimes adorando a Cristo. E também depois eles se reuniam para comer as refeições. Essa era a visão de Plínio. Olha o que diz na primeira apologia, é uma outra carta, de Justino Mártir, que data de mais ou menos entre 140 e 150 depois de Cristo. Ele escreve ao imperador Antônio Pio, ele dá referências que esses encontros eram dominicais. Bacana, né? Que isso nos mostra muitas coisas importantes para a gente. Outro cara importante dessa época, que aí nós percebemos que no início, né, até o terceiro século, nós não temos muitos conteúdos históricos que apresentam como esses que eu citei agora, antes. Mas a partir do terceiro século, nós já temos mais materiais a respeito da adoração, do culto, das liturgias que eram utilizados naquele tempo. Nós temos aqui como exemplo, né, Serapião de Timús, que era um bispo do Egito, que é mais ou menos da época de 340 depois de Cristo. Ele mostra algumas liturgias e algumas orações, e uma delas é essa disciplina arcane, que quer dizer secreta, porque por causa do decreto, né, de Constantino, em que a igreja cristã, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, muitas questões de sincretismo e conversões, vamos dizer assim, falsas, aconteciam para que as pessoas tivessem alguns privilégios no Império Romano. Então, esse Serapião de Timús, ele dá alguns exemplos de liturgias que eram tidos como secretos para que provavelmente inibisse essa ideia de sincretismo e banalização dos cultos. Isso, meus irmãos, nos mostra o temor e o cuidado que esses bispos pós-período bíblico tinham com relação à palavra, à adoração e as questões do Evangelho de Cristo. Nós vemos também que nesse período de liturgia eram geralmente, né, como eu já citei aqui atrás, a carta, né, já apagou aqui, peraí. A carta de Plínio. Desculpa aí. A carta de Plínio, os encontros eram provavelmente divididos em duas partes. A primeira parte continha os sermões, né, a pregação e a adoração, e a segunda parte geralmente aconteciam o que eles chamam, né, nas cartas antigas, de celebração de Eucaristia, ou os sacramentos que a igreja continha. E isso mostra a importância tanto da palavra de Deus como nos sacramentos, nas ordenanças que o Senhor deixou para todos nós. Alguns relatos também mostram que quando se terminava a primeira parte da celebração, né, isso já depois do século III, já tinha mais relatos a respeito disso, que eles chamavam de missa, que era a celebração, ou para nós, né, nós utilizamos a nomenclatura de culto. Os que não eram comungantes, ou aqueles que não faziam parte, né, da questão de participar da ceia e dessas questões mais dos sacramentos, eles eram dispensados, as pessoas, os não comungantes eram dispensados, e ficavam apenas os que já estavam em plena comunhão com a igreja. Parece um pouco com o momento em que nós celebramos a ceia, só para a gente se contextualizar, o momento em que nós celebramos a ceia e a gente convida aqueles que já fizeram a pública profissão de fé a participarem da ceia do Senhor, só como ilustração. Usava-se a expressão, naquela época, ite missa est, que quer dizer, vão, a celebração principal terminou.
que era, né, a celebração mais popular, mais geral. Aí após essa ite missa est, ficavam apenas aqueles que iriam participar da ceia e das celebrações sacramentais. Esse modelo, né, de divisões, ela seguiu praticamente intacta do período de 500, né, ela foi utilizada praticamente unânime no Império Romano, do período 500 até 900 depois de Cristo. E ela ficou conhecida, né, o ritual mais conhecido dessa época era conhecido como rito romano, rito romano. E aí, né, só para a gente ilustrar algumas questões, porque houve um acontecimento histórico muito importante na história da igreja, que foi período na época do ano próximo do ano 1000, do século X, que foi o grande cisma da igreja cristã, que foi a divisão da igreja romana e da igreja ortodoxa, a igreja católica apostólica romana e a igreja católica apostólica ortodoxa, que embora ela tenha acontecido, que é como a gente fala aqui, né, que é o grande cisma, que foi essa ruptura, que eu já citei o nome das duas igrejas, apesar dessa divisão, ela não foi observado mudanças bruscas, grandes, nas questões das celebrações. Se você tiver a oportunidade de assistir um dia uma celebração de uma missa, tanto para fins, né, de curiosidade, tanto de uma missa romana como uma celebração, né, ortodoxa, da igreja ortodoxa, você não vai notar muitas diferenças gritantes com relação a essas celebrações. Então nós podemos perceber que, embora esse cisma causou assim, uma divisão brusca no governo da igreja e no poder da igreja romana, ela não causou transformações relevantes, como nós vamos ver no futuro, na próxima semana, no que a igreja, a reforma protestante causou. Nós temos, né, a respeito da questão da música, que foi muito importante, trouxe em questões muito importantes para esse período, né, da era medieval. Como marco desse período, nós temos um bispo chamado Gregório Magno, que foi talvez um marco para esse período. Gregório Magno, ele era um homem abastado, filho de uma família muito abastada, e ele, como bispo de Roma, ele criou, né, formou que eles chamavam de escola de música, que depois essa escola de música ficou conhecida, né, mais conhecida mundialmente, como música gregoriana, e depois canto gregoriano. Nós vamos soltar depois um trecho de um hino, né, de uma música, de um canto gregoriano, só para você ter uma ideia aí de como era esse canto gregoriano. Algo muito bonito, muito bacana, e para que você compreenda, né, a importância desse homem, desse bispo, para a história da adoração, do louvor nesse período. O objetivo, né, de Gregório, embora, aí, como você ouviu, né, essa melodia bonita, gostosa, o objetivo, embora era, né, primordial de Gregório Magno, era conduzir
o público, as pessoas, a uma meditação e a uma humildade na presença de Deus, como essa própria música que a gente colocou aí mostra, almejando unir o homem a Deus, ao plano espiritual, né, vamos dizer assim, unir o homem a Deus, ele também tinha, né, como intenções secundárias, e aí a gente já começa a perceber, por causa dessa ideia de Constantino e todos esses ideais centralizadores, nós começamos a perceber, se você olhar os livros de história, começamos a perceber as intenções dos bispos de Roma de buscarem a proeminência, a centralização, a universalização da igreja em em toda a região, em todo o Império Romano, com o foco principal no governo central, centralizado em Roma. Dá-se a intenção, dá-se a ideia de que, a partir de Constantino, que a igreja cristã começa a caminhar por caminhos perigosos de desvio do foco central, que era adoração a Cristo, foco em Cristo. Como não é a nossa intenção focar nessas questões, o nosso foco principal é o culto, é a adoração, nós vamos nos ater a isso. Mas a gente percebe que a partir de Gregório, nós vemos o poder e a centralização do cristianismo, da igreja em Roma. E aí a gente vai vendo, né? Outras questões, outra questão importante, e aí a gente vai encerrar o nosso estudo nisso. No nosso hino, nosso inário, o Inário Novo Cântico, nós vemos que há muitos hinos que foram compostos nesse período da era medieval, que até hoje são cantados nas nossas igrejas. Que nós podemos citar aqui, né, alguns deles, como o hino número 10, número 24, e tantos outros aí que estão aí na sua tela, que são hinos maravilhosos, cristocêntricos, teocêntricos. E por esses hinos e pelos cantos, né, daquela época, do início, né, dos cantos gregorianos, nós percebemos que o foco central de toda adoração, de toda exaltação, era o Senhor, era Deus. O foco principal, o cerne de toda a igreja naquele período era Cristo, era o Senhor, era Deus, e não todas as outras mentiras que foram adicionadas ao longo da história. Nós vamos encerrar esse estudo, né, depois que eu falar a respeito da próxima aula, né, uma breve introdução da próxima aula, do que nós vamos falar, que é, né, o culto na Reforma Protestante, que nós vamos tratar, né, o que aconteceu, brevemente do que aconteceu nesse período da Idade Média e porquê da importância da reforma e aquilo que realmente os reformadores trouxeram de importante de volta para o culto e para a adoração. Eu quero de novo, mais uma vez, agradecer a oportunidade e semana que vem eu espero que a gente volte para adorar e exaltar ao Senhor e conhecer um pouco mais da história do culto, da história da adoração e que a gente possa exaltar e adorar ao Senhor e voltarmos, principalmente essa talvez seja o principal foco desse nosso estudo, para que nós possamos voltar ao cerne de toda adoração, que é Cristo, que é o Senhor. Então nós vamos encerrar esse tempo com um louvor, uma parte, um trecho do hino de número 10, que foi escrito por Francisco, pelo monge Francisco de Assis, lá no século X, lá por volta do ano 1000, e eu espero que você seja edificado pelo Senhor. Depois procure lá esse hino, o hino de número 10, você vai ser edificado, é um hino maravilhoso. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada na presença do Senhor. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai
sou do